e honra e glória para todos sempre. O Pai tem corpo? Agora, o Pai não, porque o Pai é espírito. Jesus disse, Deus é espírito. Jesus é espírito? É. Jesus é espírito? Eu aprovo. Quando ele ressuscitou, ele entrou lá, as Atos portas... 20 e 28. Então espera, as portas estavam fechadas, Jesus entrou e disse, paz seja convosco. Eles estavam atemorizados, pensando que viu o quê? Um espírito. Jesus disse, um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Jesus disse para os discípulos que ele tinha carne e ossos. Então, como você vai dizer que Jesus é um espírito? Uma pergunta, Jesus está aqui agora? Sim, por intermédio de quem? Está em espírito ou em carne? Por intermédio do Espírito Santo. Ele está em espírito ou em carne? Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Estou respondendo. Espírito ou em carne? Espiritualmente. Espiritualmente, claro. O espírito dele é santo? Por intermédio do Espírito Santo, ele está aqui. Tem 2 Espíritos Santos? Não. São não tem 3 dois. espíritos Não, é um só. Ó. É um só Deus, Atos 20 3 e 28. pessoas. Então, Joaquim. Jesus está aqui por intermédio do Espírito por Santo. Intermédio. Sim. Ele falou, estou convosco todos os dias. Sim, ele está Até a aqui, consumação não da- Lê o negamos. texto. Lê o texto que você queria. Olhai por vós, para quem sabe português, né? E por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, o Espírito Santo, nos resgatou com seu próprio sangue. Então foi o Espírito Santo quem morreu naquela cruz? Foi. Não. Como homem, não como Espírito. Não Foi foi. o Espírito Santo que morreu na cruz. Não foi Jesus Cristo. Agora, olha só, o texto aqui de 1 João... Mas ele está errado esse texto aqui? Não está errado. Esse texto está só enfatizando a divindade de Jesus. Não. Sim. Aqui está falando que o Espírito Santo resgatou com seu próprio sangue. Tá falando de Jesus. Quem derramou o sangue dele Então, não foi o Espírito Santo. Agora, quando Paulo tentava ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Se nós estávamos vivendo... Vamos no texto, você citou um texto importante. Essa questão do Espírito de Jesus é simples. Ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, certo. Esse Espírito Santo enviado é o Espírito de Jesus. Quando ele estava na terra, o Espírito Santo não estava aqui? No sentido de que ele foi enviado por Jesus. Então, veja, quando o Espírito Santo sempre esteve na terra. Tá lá em Gênesis, façamos o homem a nossa Mas ele imagem. falou, se eu não for, ele não Tá virá. lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tava falando com quem, Deus? Tava falando com quem? Façamos o homem com os anjos. Quantos tinha ali? Com os anjos? Quantos tinham ali? Ali estava a Trindade. Não, mas quem falou pra Façamos. você? Onde está escrito? Nenhum Podia texto. ser 10, A sua 20. pergunta é importante, mas ela também é difícil pra você. Ele não estava só. Não, façamos com os anjos. Não dá pra era. provar. Ele não pode falar calma com aí. ele mesmo? Vamos falar do Não, português. com ele mesmo? Não, no plural. Não, Deus não Vamos é um respeitar o ventríloco. português igual você propôs? Deus não é o ventríloco. Você propôs o português. Lógico. Então, respeitando o português, você pode falar consigo mesmo, mas você não fala no plural. Ali não indica a quantidade. Não, eu concordo. Mas indica que há mais de um. Não dá pra defender que tem 3, pode ser 30. Mas a gente pode ser 1 encontra, milhão, mas é mais de Mas um. tinha criado E ao outras ser coisas mais, já. não, ao ser Sabe? mais de um, isso é um problema pra você, né? Pastor Não é Zé, problema. sabe por que dá Porque pra a entender Bíblia que tem são um contexto, 3? né, César? Isso. Sabe por que dá pra entender que são 3? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo cria, a Bíblia diz que Jesus cria e a Bíblia diz que o Pai cria todas as coisas. Então, nós não cremos em 3 criadores. Nós cremos em um único criador, Quem que é? subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que disse Estava no Deus em mundo. Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eis que o homem é como um de nós. Mas quando ele cita aquele texto, Joaquim, que ele fala o seguinte, né? Mostra-nos o Pai. Aí eu falei... Calma aí. simples. Eu vou responder não é depois. Pode, mas ouve um Ok. pouquinho. Ele citou um texto, eu falei assim, esse texto é um texto difícil. E aí você diz, não, é muito fácil. Então, Vou tá bom. responder. Quando ele fala, mostra-nos o Pai, ele fala, tanto tempo estou convosco que você não... Posso Quem me responder? vê o Pai. Pode. Posso responder? Quando ele diz, eu, né, mostra-nos o Pai, estou há tanto tempo convosco. E ele vai dizer depois, eu, uma pessoa, e o Pai, outra pessoa, somos um. Nós podemos dizer aqui, nós 3 somos homens. Quantos homens tem aqui? 3. Então, mas somos homens, certo? Mas eu não posso dizer assim, eu sou Temos pai, uma natureza eu humana. sou filho, eu tenho o meu espírito, eu sou 3 pessoas. Como? Eu sou pai, Sim. eu também sou filho. Sim, Sim. você Eu pode ser tenho pai e também- filho ao mesmo tempo. Seria e isso. tenho o meu espírito, eu sou 3. Então, mas pra você ser Não. pai e filho, eu como entendi. Você é pai, certo? E você também é filho, ok. Mas pra você ser pai e filho, precisa de 2 pessoas.
Sim, você só você pode precisa ser ser pai. filho de alguém, né? Você só pode Sim, ser pai se você sim. tiver um filho. Se você e você não só pode tiver, ser filho se você tiver um pai. Então, Certo, você Jesus precisa tinha- de mais de uma pessoa. Mas Para Jesus- Jesus ser chamado de filho, ele precisa de mais de uma pessoa. Isso é o Novo Moisés. Testamento. Queria saber no Velho. Por que Jesus, no Velho, se tem Trindade, eram 3 espíritos no Velho? Não. O Espírito Santo é um, o Pai é outro Não, e o mas, meu Filho é Deus do outro. céu. São Mas 3 pessoas. Eram 3 carnes? Não tinha carne. Então, lá. escuta, Moisés, são 3 pessoas, tá? São 3 personalidades Nossa, mas aí distintas você tá fazendo o em nosso um Deus. só Deus. Não, nós não somos pagãos, não somos politeístas, nós cremos na existência de um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, a confusão de Ario foi justamente essa. Né? A Ario acreditava que Jesus era inferior. Como é que Ario poderia ser igual ao Pai, sendo Deus? Então, mas sendo não que é o que Deus ele tá Eu defendendo. sei, Não é não, o que eu só ele estou tá defendendo. explicando Ó, que houve o concílio para estabelecer a doutrina porque alguém estava negando a doutrina da Trindade, Vede agora. dizendo que Jesus era inferior. Nós não Qual que é o texto? negamos pastor isso. Carlos? 32, 39 de Deuteronômio? Deuteronômio. Vede agora que eu o sou e mais nenhum Deus comigo. Quem falou isso? O próprio Deus, o Não, Pai, qual? o Pai. Então os outros ficaram de... Não, você tem que entender o contexto. Aí o contexto diz respeito à nação de Israel. Isaías está Tá profetizando. inventando, hein, Jaquim? Você pega Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem é esse Certo. filho? Jesus. Isso, o menino Isso é pro nos futuro, nasceu, né? Não era. O menino Será, nos nasceu, né? um filho se nos deu. Quem deu esse filho? Quem deu esse filho? A divindade, o Pai. O Pai deu o Filho, certo? Porque João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, certo, o Pai. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo. Então o texto de Isaías diz, ele será chamado de Será, né? maravilhoso, conselheiro, Deus Será. forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse texto mostra a divindade do Filho. O texto que você citou de Isaías mostra a divindade do Pai. Então, ainda que existem muitos deuses e muitos senhores, Paulo vai dizer, para nós há um só Deus e um só Senhor. Então nós não negamos a divindade de Jesus. A questão aqui não é a divindade de Jesus, a questão aqui são as 3 pessoas. E aí, o texto aqui de 1 João, capítulo 5, verso 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus, que você vai reconhecer, diz respeito a Jesus Cristo, é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos, quem? isto é, em seu Filho. Certo. E Seu quem que esse filho é? Quem é esse filho? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a Quer dizer vida que os eterna. outros fora dele... Não, a Bíblia Não é não verdadeiro. está Pra negando. ser- Então, mas fora dele tá certo, A tá certo. Bíblia- Fora dele tá tudo errado. São falsos. Então, Nós não para ser estamos Deus, negando a a Bíblia divindade de Sagrada Jesus. diz, para Ó, ser Deus, não é? Deixa ele falar, João. Vamos. Para ser Deus, precisa ser o Pai. Não. Para ser Deus, precisa ser o Pai. Não, O filho com conotação, porque o filho é conotação de inferioridade. A filialdade vai acabar, gente. A filialdade, enquanto houver salvação, ainda o filho estará representando entre Deus, os homens e Jesus Cristo, Não, homem. mas aí, Então, pastor Carlos, porque mas ele- aí esqueceu o texto onde Jesus disse que depois que tudo terminar, ele vai entregar o Vai reino ao entregar Pai. o reino. Então vai acabar. A filialdade vai acabar. E ele Para que vai Deus, ser sujeito. Para que O Deus texto seja... termina só filho se entregando. sujeitará. Lógico, Ele vai por- se sujeitar, Aquele então que não vai se acabar. sujeitou, A parte aquele que humana se de sujeitou. Jesus recebeu tudo que nós vamos receber. Ele falou, como eu sou, vocês serão. Vocês me verão Seremos como eu sou. deuses? Não. Seremos deuses? Seremos, ué. Ah, Seremos não. Deus. Então- Deus entre aspas.